Vamos lá, vídeo de hoje é para falar de um erro que a maioria dos jogadores cometem. E quando a gente para de cometer esse erro, a gente ganha muita velocidade e muita resistência. Vem comigo que o bagulho vai ser louco, hein? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Renato Fenasco, preparador físico do futebol, trabalhei do sub-11 até o profissional do alto nível, já trabalhei com atletas de personal dos 4 grandes clubes de São Paulo e estou aqui para ensinar vocês. Então eu pego o conteúdo do alto rendimento, parte científica, a parte que acontece nos clubes do mais alto nível, pego, mastigo e entrego na linguagem de vestiário para vocês aqui no canal, para vocês conseguirem se destacar dentro de campo, aumentar sua velocidade, resistência e intensidade no futebol, também diminuindo o risco de lesão. E o vídeo de hoje é para falar de um erro que a grande maioria comete. Eu já cometi bastante esse erro. Pedrão cometeu também, né, Pedrão? Pedrão aqui, ó, só balançou a cabeça. Então, é um erro que a maioria comete, infelizmente. Eu lembro que eu ficava 1h e 20 fazendo esse tipo de treino. Muita gente falava que era o treino do Cafu, né? Que o Cafu foi recusado em 20 peneiras, aí ele fez esse treino e passou nas peneiras. Eu falei, então eu vou fazer isso também. E aí eu ia pro clube, treinava no clube, aí depois do treino do clube eu ficava rodando lá, correndo. E cara, a famosa corrida contínua. Esse tipo de trabalho, corrida de rua, corrida contínua, esse que a gente faz 5 km, 10 km, 2 km, esse tipo de trabalho é um trabalho que deu muito certo lá na Copa de 70, então a preparação física do Brasil foi eleita a melhor preparação física da Copa. Na Copa do Mundo de 1970 o Brasil decolou, ganhou de todo mundo e usava muito essa metodologia de treino, que é o da corrida contínua, porque o futebol ainda não tinha criado a sua própria metodologia de treino. E aí o que fazia? Os cientistas do esporte, eles já tinham evoluído bastante em outras modalidades olímpicas, como o atletismo, por exemplo. Então o futebol ele acabou pegando do atletismo essas estratégias e aplicando, e como que corrida contínua é melhor do que não treinar nada ou fazer treinos de baixíssima intensidade, corrida contínua vai melhorar o seu VO2 máximo, melhorar a sua resistência. Com o VO2 máximo maior, você tem uma recuperação melhor entre as transições, e o futebol naquela época aceitava esse tipo de treino e dava resultado. Ou seja, lá em 1970, corrida contínua era muito bom sim. Só que a partir disso, os sistemas foram evoluindo, né? A ciência foi descobrindo novos resultados, mais pessoas começaram a estudar e aplicar o futebol de fato, de maneira científica, e aí começaram a aparecer novos treinos, começaram a identificar como que era a demanda de um jogo de futebol. E a corrida contínua, ela faz um trabalho que a gente sempre mantém uma velocidade média ali entre 12, 18, 20 por hora, e a gente faz ali normalmente 30, 40, 50 minutos, 5, 10, 12 quilômetros correndo. E quando a gente foi analisar o futebol de fato, a gente percebeu que não era isso que acontecia. Por mais que lá na televisão aparecesse 12 quilômetros que o cara percorreu no jogo, desses 12 quilômetros, quando fizeram uma análise do que o jogador fazia de fato, 70% desses 12 quilômetros eram feitos em baixíssima intensidade. Ou seja, 70% é feito em formato de caminhada ou de trote leve, que é aquele trotezinho ali a 10 por hora, 11 por hora, 9. Ou seja, se a gente está caminhando e trotando leve, a gente não precisa treinar pesado por 1 hora. Então você não precisa ter muita resistência para percorrer distâncias entre 14 e 20 km por hora. Essas distâncias normalmente no jogo elas são de 3 a 4 km só, e elas são feitas de maneira intervalada, elas não acontecem ali o tempo todo no mesmo ritmo, elas acontecem de maneira intervalada, com sprints, com caminhadas, com trotes. Então o treino de futebol ele foi migrando para isso. Foi aí que começaram a nascer os intervalados, as pirâmides e os trabalhos que a gente está vendo aí hoje em dia. E depois de um tempo aí, nos últimos 10 anos, migrou para mais um avanço, que é o que? O avanço do jogo reduzido. Ao invés de você querer trabalhar ali corrida contínua, você pode fazer um intervalado. Mas se você está fazendo intervalado e tem um espaço, como um campo, 5, 6, 8 jogadores e tem bola para vocês treinarem, faz muito mais sentido vocês montarem um intervalado com bola, um intervalado com treinamento técnico, ou até mesmo um intervalado em formato de jogo reduzido, que vai trazer também essa capacidade de fazer corridas em altas intensidades, de mudar a direção, de fazer o jogo de fato, só que você está fazendo a parte técnica e também a parte tática, a tomar de decisão. Então o treino fica muito mais completo, e isso acaba dando de 10-0 na corrida contínua. Por isso que hoje a corrida contínua ela não vai trazer tanto resultado. Se a gente for olhar os clubes do mais alto nível, vai lá dentro de um clube, tenta fazer uma análise dos treinos dele, pega os vídeos que eles postam, dificilmente eles fazem corrida contínua. O máximo que eles fazem é, em dias pós-jogo, eles vão fazer uma recuperação muscular. O que eles fazem? Ou eles levam os atletas para a bicicleta e eles ficam continuamente no mesmo ritmo na bicicleta ali, entre 15 e 20 minutos, ou eles ficam dando trote em volta do campo, ou faz um trabalho mais tranquilo. Para que serve isso? Para regenerativo. E esse tipo de regenerativo
ele vai trazer muita qualidade para você. Mas antes de fazer a conclusão e te explicar de fato como fazer na prática esse tipo de trabalho, já vai deixando um like, se inscrevendo no canal. Quando você deixa o like, o vídeo chega para mais pessoas e também o algoritmo começa a trabalhar para você, porque o YouTube vai entender, pô, ele gostou desse vídeo aqui, eu vou mandar mais vídeo que ajuda ele dentro de campo, e aí você vai conseguir estar sempre sendo estimulado a assistir esse tipo de conteúdo, fechou? Ó, essa explicação vai te salvar e eu vou te dar a explicação técnica de como que isso vai acontecer. Seguinte, quando a gente faz a corrida contínua, a gente tem ali nossas fibras musculares tipo 1, que eu apelido elas de tipo maratonista, que são fibras que elas têm muita resistência à fadiga, só que elas têm pouca força e pouca velocidade. E tem a fibra do tipo 2B, que eu apelido ela de fibra Bolt, que é o quê? É uma fibra muito forte, muito rápida, só que ela não tem muita resistência à fadiga, né? Se a gente colocar o Bolt para fazer uma maratona, ele vai morrer ali no primeiro quilômetro, porque ele realmente não tem tanta capacidade aeróbica assim. A mesma coisa com um maratonista. Se a gente pegar um maratonista e colocar na prova ali dos 100 metros rasos, o cara vai chegar muito depois de todos os outros, porque as fibras deles estão treinadas para serem mais resistência à fadiga, só que menos fortes e menos potentes. E o nosso corpo também tem uma fibra ali que a gente chama de meio termo, tá bom? Então tem mais tipos de fibra, mas se a gente resumir, vão dar nessas três, tá bom? Tipo 1, tipo 2B e a tipo 2A. Essa tipo 2A é a fibra mista, ela tem um pouco de cada, ela parece um pouco com a fibra maratonista, mas também parece um pouco com a fibra Bolt. E o que acontece? Ela vai se adaptar conforme o treinamento. Se a gente coloca treinamentos sempre muito moderados, muito longos, muito volumosos, corrida contínua, 5, 10, 12 km, numa intensidade que não é tão alta, o que ele vai fazer? O nosso corpo vai falar, pô, esse cara quer correr uma maratona, então vou pegar as fibras mistas e vou deixar mais parecidas com as fibras do tipo 1. Quando o nosso corpo ele vai lá e é estimulado com corridas intervaladas, com trabalho de sprint, jogos reduzidos, muita intensidade, ele vai falar assim, pô, esse cara aqui ele tá querendo muita força e muita velocidade, vou deixar as fibras mistas mais parecidas com a fibra do tipo 2B. E o que é que isso acontece dentro de campo? Quando a gente vai ver os últimos trabalhos científicos, as últimas análises, sempre antes de algum gol, sai várias ações de sprint entre os jogadores, ou seja, o sprint ele decide, é a capacidade que vai decidir o jogo. Por mais que você precise de resistência para jogar o jogo inteiro, o que vai fazer gol, o que vai evitar gols, são a capacidade de dar sprint, são a capacidade de a gente fazer várias transições e colocar intensidade no futebol de fato. Então, esse tipo de trabalho que a gente vai fazer em formato de corrida intervalada, se a gente vai fazer em formato de jogo reduzido, ele vai potencializar isso aqui, esse resultado que é produzir mais gols e fazer a diferença dentro de campo. Você pode fazer com suas corridas contínuas, se preparar, você vai jogar com certeza os 90 minutos, você vai sentir uma diferença muito grande, mas você vai comparar você com você mesmo e você sem treinar. Agora compara um grupo de atletas que faz corrida contínua com um grupo de atletas que faz corrida intervalada e faz jogo reduzido. Esse grupo aqui, ele vai ter muita vantagem, ele vai conseguir se destacar muito mais dentro de campo por conta do treinamento, do corpo dele estar mais adaptado. Isso pode estar acontecendo com você, você tá treinando pra caramba, só que dá os primeiros 10, 15 minutos já fica ofegante e você fica ali na média. Você até joga o jogo todo, só que você não faz diferença dentro de campo. Então você tem que tomar muito cuidado com isso e esse é um ponto importante. Fuja da corrida contínua só serve para fazer regenerativo, não serve para te preparar para dentro de campo, demorou? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve, manda pro teu parceiro que faz corrida contínua, para com isso aí, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu, até o próximo. Ah, seguinte, tem vários exercícios de corrida intervalada aqui, tá bom? Então se você acompanhar o canal, você vai estar aprendendo como que a gente faz, entendeu? Tamo junto, é nóis, valeu!